Olá amigos, sejam bem-vindos a mais essa edição do Interpretando Responde, nessa bonita tarde aqui no parque. Então... roda a vinheta! Fala pessoal, queridos interpretadores. O Murilo foi demitido, eu tô substituindo ele agora, porque é isso, né? O que você acha disso, Augusto? Eu acho que foram 4 anos interpretando com o mesmo cabelo. E é bom dar uma renovada. Tava na hora de mudar, eu acho que né? até... assim, estamos entrando num novo estágio de regeneração. Sim, mudar, faz né? todo sentido com o tema de todo hoje. Todo sentido, é. Então é isso, hoje a gente veio falar justamente sobre a regeneração, pessoal. O mundo de regeneração. E pra gente começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que entender primeiro um conceito de evolução. A gente já falou disso no programa... Programa 11, tá aqui, ó, pra vocês, se quiserem. Programa 11, Interpretando. Não vai esquecer de pôr, hein? Não vou esquecer, vou colocar. A gente falou sobre evolução. E todos nós estamos sujeitos à evolução. Ela é impossível fugir da evolução. Eu estou sujeito à evolução, o Augusto, você, querido interpretador, está sujeito à evolução. E como nós estamos, os mundos também estão. Os mundos estão em constante evolução, de acordo com aqueles que estão habitando eles, né? E a Terra, hoje, ela se encontra num estágio de provas e expiações. Bom, essa questão, como funciona essa evolução dos mundos? Poxa, nós somos espíritos que pensam, que raciocinam, que vibram. E essa nossa vibração, esse nosso pensamento, transforma a energia ao nosso redor. Transforma até mesmo a matéria ao nosso redor. Então, a nossa vibração, o nosso sentimento, a nossa faixa evolutiva acaba também transformando o nosso mundo, a nossa Terra. Em escala planetária, tá aí. Nós, o conjunto dos espíritos, dos 7 bilhões de espíritos encarnados e mais dos tantos outros desencarnados, os bilhões de desencarnados que estão ao redor da Terra, juntos promovem essa faixa evolutiva, essa faixa de evolução da Terra em provas e expiações. Mas hoje nós nos encontramos numa faixa transitória entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. A Terra está passando por um processo de mudança. O pensamento daqueles que aqui habitam estão passando por um processo de mudança para entrar nesse mundo de regeneração. Só que para isso acontecer, é preciso que aqueles que não se adequem ao pensamento, à faixa vibratória da Terra, eles sejam, infelizmente, exilados do nosso planeta. Bom, esse processo de exílio, esse processo do degredo, é um elemento que pode acontecer com muito pesar. Na verdade, acontece com muito pesar. Doloroso. Dos benfeitores que regem, de nós, espíritos que estamos aqui nessa faixa. Mas nós temos que olhá-lo como um instrumento muito bonito da misericórdia divina e da justiça divina. Porque nós não podemos, as pessoas que já vibram na faixa da regeneração, não podem ser atrapalhadas em seu caminho evolutivo por esses outros espíritos que ainda não estão no mesmo patamar. Que eles resistem à evolução, né? Resistem à evolução. Então, nós temos que pensar que aqueles que não estão mais compatíveis com o padrão vibratório da Terra acabarão tendo que ser exilados da Terra. A gente encontra isso, uma referência legal, que está acontecendo com a gente, já aconteceu, com os exilados de Capela. A gente pode encontrar isso no livro Exilados de Capela, de Edgar Armond, e também podemos encontrar no livro A Caminho da Luz, né, de Emmanuel. É muito bacana, pessoal, porque esse processo de exílio, ele exalta também a condição da misericórdia divina, né? Porque os espíritos que são exilados, eles no outro planeta, o espírito ele não perde o conhecimento que ele tem. Nós esquecemos temporariamente, mas tá vivo em nosso espírito isso. E no outro planeta, ele vai levar o desenvolvimento tecnológico que ele já adquiriu na Terra, ele vai levar o desenvolvimento da civilização para aquele planeta, desenvolvimento das próprias sociedades. Isso é um aspecto muito bonito, porque faz parte da evolução para ele vai crescer, e também para o planeta. É um auxílio para que o planeta evolua. Bom, mas nesse contexto de transição entre provas e expiações para regeneração, qual é o espírito que fica, qual é o espírito que sai? Bom, o que nós podemos entender a respeito disso? Pelas características do mundo de provas e expiações e pelas características do mundo de regeneração, a gente percebe que aqueles espíritos que serão degradados, serão exilados, são aqueles que têm prazer pelo mal. Aqueles que
estão naquele pensamento de fazer o mal porque tem felicidade, tem alegria com esse mal. Conhece o bem, mas ignora, tem desprezo pelo bem e fica nessa faixa do mal. Mas aí dá aquele medinho, né, Augusto? Bom, esses aí são os que vai, mas e os que ficam? Será que todo aquele que cometeu algum errinho na vida ou algum deslize vai... Será? Aí não quero ser exilado não, quero ficar. Não, claro que não. Os espíritos que vão ficar não são ainda espíritos perfeitos, não são ainda espíritos da faixa evolutiva de grandes seres como Chico, como Dr. Bezerra, como Jesus. Aliás, tem poucos desses, né? Muito são, poucos. São figurões, né? São poucos. Mas são aqueles espíritos que já estão comprometidos com o bem. São aqueles que por talvez ignorância, por descuido, por falhas mesmo, vão cometer esses erros, acabarão cometendo mal aos seus irmãos, mas isso não está na faixa do prazer, na faixa do contentamento com aquilo. São aqueles que, enfim, eles têm a vontade de fazer o bem, têm o desejo de fazer o bem, aqueles que já têm fé, ou os que estão aprendendo a ter fé, são esses espíritos que ficarão. É legal até que a Roberta Adam, ela colocou um comentário aqui pra gente, né, falando justamente do Sermão do Monte, em que Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, e esse é o tipo de espírito que Jesus quer que nós sejamos, e é o tipo de espírito que com certeza ficará, se manterá no planeta Terra. Quando a gente está falando de evolução, o Sermão do Monte, obrigado Roberta por ter colocado o Sermão do Monte aqui no nosso programa, o Sermão do Monte é esse direcionamento do nosso caminho evolutivo. É a conduta que nós precisamos ter para estar evoluindo de acordo com aquilo que o nosso governador do planeta, Jesus, nos recomendou. A Renata Fernandes colocou um comentário bacana também. Ela falou, quais as principais diferenças de comportamento e pensamento entre os seres de um mundo de expiação e provas versus o mundo de regeneração? Bom, é exatamente o que a gente estava falando até agora, né? Um se compraz no mal, um tem felicidade no mal, o outro aspira ao bem, tem o desejo no bem, apesar de ainda cair nasquelas pequenas tentações da vida. Bom, mas nós podemos pensar, poxa, mas eu tô no mundo de provas e expiações. Eu estou nessa faixa, eu encarnei aqui. Mas, Murilo, eu não tenho prazer pelo mal. Por quê? Bom, a característica do mundo de provas e expiações é essa, de se debater na Terra, de precisar das dificuldades, das vicissitudes, das doenças para poder se depurar, para poder aprender alguma coisa. Como essas dificuldades como instrumento para o nosso aprendizado. Perfeito. No mundo de regeneração, isso não é mais necessário, isso não é mais preciso. Por quê? Porque nós estamos já comprometidos com o bem, nós já estamos focados no bem, já conhecemos o bem. Agora é o momento de nós aplicarmos tudo que nós aprendemos no Provas e Expiações, aplicar nesse mundo que é o mundo de regeneração. A gente pode encontrar umas referências bacanas, pessoal, muito legais, tanto que a Nadir deixou pra gente no Facebook, ela deixou o texto de Santo Agostinho, uma psicografia de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no 3º capítulo. Ele fala mundos regeneradores. O texto é lindo, muito lindo. Vamos fazer uma postagem no Facebook com esse texto, porque é muito bonito, realmente. Obrigado mesmo por ter colocado, né? Bom, vamos lembrar, acho que é muito importante, e o texto também fala um pouco disso, nós estamos nesse período da meia-noite, entre o dia anterior e o dia seguinte. O dia anterior é a prova de expiação, o dia seguinte é a regeneração. Cabe a nós, pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós desejamos, viver as dificuldades da vida, ter que aprender com isso ainda, ou, já comprometidos com o bem, aplicar tudo que aprendemos nesse caminho. Ou ainda, outra referência muito bacana que a gente pode encontrar é na Revista Espírita de 1860, né? Fevereiro de 1860. Lá também é uma psicografia, um espírito dá uma mensagem muito legal falando sobre a regeneração em si. Bom, e nós darmos essas referências faz parte dessa nossa nova proposta dentro do Interpretando Respondo, que é onde nós queremos estudar juntos. Eu tenho muito a aprender, o Murilo tem muito a aprender e vocês têm muito a nos ensinar. Não tenha dúvida. Então nós queremos estudar juntos alguns temas, vocês dando seus comentários, as suas perguntas, direcionando o nosso estudo, e nós devolvemos um pouquinho para vocês, um pouquinho de referências, um pouquinho de livros, textos, e nós vamos bater nesse papo, vamos conversando. O vídeo vai acabar daqui a pouquinho,
mas a discussão sobre o mundo de regeneração não vai acabar nunca. Então que nós continuemos conversando pelo Facebook, por meio dos nossos posts, do texto. Deixem os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas. Eu quero melhorar, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora não. Você quer ficar aqui também, Augusto? Eu também quero, com Então é certeza. isso aí, vamos aprender, vamos estudar junto. Isso aí, interpretando, vamos lá, interpretando responde. Uma característica desse mundo de regeneração é essa, é a união do bem, é o bem se unindo para fazer coisas lindas. Então que nós, do Interpretando, nós dois aqui, os interpretadores, porque também somos, sejamos todos juntos para fazer da doutrina espírita muito maior, para fazer do bem o evangelho alcançar ainda mais os corações dos nossos irmãos. É isso aí. Falou, pessoal, até a próxima. Obrigado. Valeu.